Variante Ômicron e nada de mulhercron. Fim da CPI da Covid em pizza. Atos de 7 de setembro contra o STF. Prevent o Sênior escandalosa. E muito mais nesse vídeo. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a retrospectiva 2021 da Rouquidão do Brasil. Um programa de humor com piadas sobre as notícias do governo federal que movimentaram o país no ano de 2021. Boa noite para você que me acompanha de todo o país. Sábado 15 de janeiro de 2022. Esta é a segunda e última parte da retrospectiva de 2021. Confira. Julho. Finalmente, após meses em ascensão, os casos de infecção e mortes pelo coronavírus começaram a cair e a taxa de transmissão foi classificada em 0,88, o menor valor desde novembro de 2020. Além disso, pela primeira vez em 8 meses, o número de ocupações de UTIs em diversos estados ficou abaixo dos 90%. Não vou fazer piada nesse parágrafo, só queria dar uma boa notícia mesmo. A Cinemateca Brasileira, que contava com o maior acervo audiovisual da América do Sul, pegou fogo. Diversos materiais só existiam ali como rolos de filmes dos expedicionários brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, curtas-metragens, cartazes, entre outros. Essa foi a primeira vez que aconteceu uma queima de arquivo na cultura brasileira no ano de 2021, e felizmente ninguém ficou ferido. O incidente deixou o país com uma imagem ruim e queimou o filme do governo, que parecia gostar bastante de um rolo e mesmo assim não fez nada para impedir essa tragédia. Ajude a manter esse sério trabalho de humor e informação. Faça uma doação com o valor que mandar no seu coração. Para o pix leandro.cirilo@yahoo.com.br. A Rouquidão é mais forte com a sua ajuda. Agosto. Com o aumento da vacinação e a diminuição dos casos de infecção de Covid, o brasileiro finalmente voltou a sua atenção para aquilo que dá mais audiência que futebol: briga política. Seguidos pelo desejo do chifre impresso e auditável para os casos extraconjugais, o presidente Jair Bolsonaro atacou constantemente o sistema eleitoral brasileiro e defendeu o voto impresso e auditável, mas foi derrotado em votação na Câmara dos Deputados. No dia da votação, o presidente compareceu a um desfile das Forças Armadas em frente ao Palácio do Planalto, como forma de pressionar a votação. E infelizmente os veículos eram vários Fiat Marea, Peugeot 206 e algumas Brasílias transformadas em blindados. E o desfile não foi muito bem sucedido. Por conta dos ataques sem provas ao sistema eleitoral, o Supremo Tribunal Federal aceitou um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, com a acusação de espalhar notícias falsas e atacar outras instituições. Adoradores do Messias apontam que a prova é coisa de comunista que vai para a escola e acreditam no presidente de todo o coração, mesmo com os dados apresentados pelo presidente que não comprovaram nada. No mês da independência do Brasil, vimos que o país sempre pode ficar pior, independente do que a gente pensa. Diversos protestos pelo Brasil ameaçavam o STF, atacavam o sistema eleitoral e defendiam cegamente o Messias presidente Bolsonaro Jair. Diversas pessoas tentaram invadir o STF pedindo intervenção militar no país e receberam uma pequena intervenção dos militares que protegiam o prédio, o que frustrou os pobres manifestantes. Greves foram marcadas, embora não acatadas, e após dias de instabilidade e clima de briga, o presidente Bolsonaro gentilmente leu uma carta escrita pelo ex-presidente Michel Temer, recuando em sua agressividade contra o STF, dizendo que não teve a intenção de agredir e fazendo grande parte do seu gado eleitoral arrastar o chifre no asfalto. Mais escandaloso do que os patriotas em camisas verde e amarela, certamente foi o escândalo da empresa Prevent Senior. A empresa foi acusada por médicos e ex-funcionários de esconder pacientes e médicos mortos pela Covid-19, além de ameaçar funcionários e apoiar o uso do chamado kit Covid, que inclui remédios sem eficácia contra a doença. Segundo a advogada Bruna Morato, que defende os médicos da Prevent Senior, a empresa maquiou dados para apoiar a fala do presidente Bolsonaro, que perguntou se a empresa era menino ou menina para saber se podia ou não usar maquiagem. E mesmo com essa energia sangue nos olhos em alta, o Brasil foi diagnosticado como estando à beira de uma crise hídrica e, consequentemente, energética. Isso fez com que a bandeira no Brasil se tornasse sim vermelha para milhões de consumidores em suas contas de luz.
Outubro! Finalmente a CPI da Covid terminou, com o relatório pedindo 80 indiciamentos, sendo que os indiciados vão desde o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, seus filhos, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos, empresários e 2 empresas. Basicamente, qualquer um que respirou perto da família Bolsonaro faz parte desses indiciamentos, e provavelmente mais umas 3 gerações da família ainda vão entrar na roda pelos anos que se virão. A CPI em si não pode punir as pessoas que estão na lista do relatório, cabendo assim às instituições competentes fazerem algo. De acordo com pesquisas do Instituto Datacalvo de Pesquisa e Estatística, 70% da população acredita que as instituições incompetentes não irão fazer nada contra os indiciados. A inflação, representada em diversos livros e charges como sendo um dragão, cresceu com sua fome voraz ainda mais forte, chegando a 10,25% nos últimos 12 meses. Isso significa que, assim como o dragão, a população brasileira esteve cuspindo fogo na hora de comprar qualquer coisa e rosnando para o caixa do mercado. Segundo especialistas, a alta da inflação foi impulsionada pela alta da conta de energia elétrica e pelos muitos e muitos aumentos no preço da gasolina e do diesel. Por conta desses aumentos, o brasileiro foi avisado que a luz no fim do túnel foi desligada para economizar energia, e a utilização de carros iguais aos dos Flintstones representa uma alternativa saudável a todos. E claro, o Brasil novamente foi destaque internacional. O presidente Jair Bolsonaro participou da reunião da cúpula do clima do G20, distorcendo fatos, espalhando fake news e falou contra o lockdown. Segundo coaches motivacionais, Bolsonaro demonstrou uma tremenda coragem e integridade de seus princípios, já que teve a coragem de queimar a cara da população brasileira de vergonha e criar uma cortina de fumaça em plena reunião do clima. E se o condutor desse ônibus chamado Brasil teve essa repercussão toda, claro que o posto Ipiranga dele não poderia ficar atrás. No mês de outubro aconteceu o maior vazamento sobre empresas offshore dos últimos anos, conhecido como Pandora Papers. Caso você tenha faltado na aula de Economia Internacional e Empreendedorismo no ensino fundamental, aqui vai uma breve explicação. Uma empresa offshore é uma empresa aberta legalmente fora do seu país de residência. Nenhum problema até aí, exceto que o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm suas empresas offshore, o que é no mínimo preocupante, já que eles não poderiam manter investimentos no país ou no exterior, para não ocorrer conflito de interesses com seus cargos no governo. Engenheiros químicos apontam que, com base nisso, a gasolina desse posto Ipiranga pode estar adulterada e vai dar problema hora mais ou hora menos. Como assim eu esqueci daquela notícia, não é verdade? Deixa aí nos comentários qual notícia você acha que deveria ter entrado aqui na retrospectiva e ficou de fora. Novembro. Em novembro surgiram os primeiros casos da variante Omicron no Brasil, sendo 2 pessoas que voltaram de uma viagem da África do Sul e apresentaram sintomas leves. Para médicos infectologistas, a variante Omicron causa diversos sintomas, todos leves para quem tomou a vacina, embora alguns possam apresentar sintomas mais fortes. Se a variante fosse a Mulhercron, as pessoas seriam capazes de trabalhar normalmente, apesar das fortes tendências de o paciente começar a frase com "eu só acho engraçado que..." E a Covid regrediu como a principal causa de morte no Brasil, perdendo para as doenças cardiovasculares e ao AVC. Estas doenças são desencadeadas principalmente em supermercados e postos de gasolina quando o paciente vê os preços dos produtos, e estes locais devem receber uma atenção maior no Ministério da Saúde. Se o coronavírus deu uma trégua, o mocorongo-vírus atingiu o Brasil em cheio. O INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, teve uma perda de 37 servidores, que pediram demissão por, segundo eles, sofrer pressão psicológica e vigilância velada para que evitassem escolher questões para o Enem que desagradassem o governo Bolsonaro, já que o presidente afirmou que o Enem 2021 teria a cara do governo.
Nesse caso, os professores prepararam os alunos para que a prova fosse feia, com as pontas rachadas, cheirando a laranja e onde os candidatos deveriam devolver 80% da nota para o governo. O INEP, após a demissão, não sabia se deveria chamar aplicadores de provas que fossem espíritas ou policiais federais para lidar com candidatos fantasmas. Assim, o Enem foi aplicado nos dias 21 e 28 de novembro, marcado pela menor participação em mais de uma década, mostrando que até nisso a prova ficou com a cara do governo, porque muitos nem sequer participaram. E um projeto tramitou pelo Senado defendendo a criação de mais um estado. Não se trata do estado de desânimo nem de estresse, mas sim do estado de Tapajós, que englobaria 43,15% do estado do Pará, e teria como capital a cidade de Santarém. Entretanto, para a criação do estado de Tapajós, ainda são necessárias várias etapas, como uma consulta à população, que pode dar sequência no novo estado ou pode parar o projeto e mandá-lo para o Belém-Léu. Dezembro. No mês em que as luzes de Natal se acendem, o site do Ministério da Saúde foi apagado. O site sofreu um ataque hacker no início do mês, e sistemas como o ConnectSUS e o portal Covid foram afetados e não puderam ser acessados. Diversos sistemas ficaram mais fora do ar do que os membros do governo, e tal qual os políticos, quando voltaram a funcionar, ainda apresentavam estabilidade e não eram muito confiáveis. Este não foi o único ataque sofrido por um órgão do governo. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Após o anúncio, o ataque não veio da Covid, mas de seus adeptos. Diversos funcionários da Anvisa sofreram ameaças de pessoas contrárias às vacinas, e o próprio presidente Bolsonaro disse em uma live que iria divulgar os nomes dos técnicos responsáveis pela aprovação. Epidemiologistas apontam que o problema maior da Covid são as variantes que dificultam o combate à doença. E como essas variantes ocupam altos cargos do governo, fica difícil o tratamento adequado. A Pfizer afirmou ainda não ter uma vacina contra o bolsovírus, conhecido por ser um anticorpo do coronavírus. E motivado pelo produto incomível bruto, o produto interno bruto caiu pelo segundo trimestre seguido. E por fim, e não menos importante, o evento mais notável do fim do ano, sem dúvidas, foi a forte tempestade que assolou o nordeste do país. Diversos municípios ficaram embaixo d'água enquanto o governo dava com os burros na água e a situação piorava. Diversas celebridades mobilizaram-se pelas redes sociais para conseguir doações para os municípios do extremo sul da Bahia. A Argentina também ofereceu ajuda humanitária para o estado. E agora entra a parte que, ao menos, parece piada. O governo federal recusou a ajuda. Bombeiros militares afirmaram que, se no mar as lanchas são como carros, as motos como jet skis e os banhistas como pedestres, o presidente Bolsonaro foi como o presidente Bolsonaro. Enquanto o desastre das chuvas ocorria, o presidente tirava férias, embora o cargo de presidente não tenha direito a férias por lei. E assim, ao fim do ano, no primeiro dia útil após as férias não regulamentares, o presidente meteu um atestado e foi internado. E não, essa não foi a piada. Esse foi o ano de 2021. A piada é que a internação foi causada por um camarão que o presidente comeu, o que torna o crustáceo mais um na lista de animais comunistas, seguido pela ema da cloroquina e a naja do Playboy de Brasília.